seja R a reta de equação segmentária, dada por x sobre 21 mais y sobre 7 igual a 1, e S a reta de equações paramétricas, x igual a 3 menos 3t, e y igual a t menos 4, com t um número real. Assim, é verdade que R e S são, bom, as opções são ou coincidentes, ou concorrentes e não perpendiculares, ou paralelas, ou concorrentes e perpendiculares. A informação que nós vamos obter para determinarmos a posição relativa dessas retas está nas suas inclinações. Então, determinando as inclinações de R e S, nós já temos ao menos um indício de como essas retas se comportam em termos de posições. Vou fazer um esquema aqui. Sejam MR e MS as inclinações de R e S, respectivamente. Então, nós temos duas opções a princípio. Ou MR é igual a MS, ou seja, ou as suas inclinações são iguais, ou, evidentemente, essas inclinações são distintas. Caso as inclinações sejam iguais, isso gera como consequência duas possibilidades. Ou R e S são paralelas, ou R e S são coincidentes. No caso das inclinações serem distintas, elas necessariamente são concorrentes, mas elas podem ser concorrentes, vou escrever aqui, elas são concorrentes, sendo perpendiculares ou não perpendiculares. Então, vou colocar aqui perpendiculares ou não perpendiculares. Em quais situações se encaixam cada uma das duas possibilidades, sendo as inclinações iguais ou distintas? Elas vão ser paralelas se as suas equações, uma vez que nós detectarmos se as suas inclinações forem iguais, que as suas equações não são equivalentes ou idênticas. Se as equações forem idênticas ou uma sendo múltiplo da outra, significa dizer que essas retas são coincidentes. Caso isso não ocorra, então as equações não sendo idênticas e nem múltiplas uma da outra, significa dizer que essas retas são paralelas. No caso das inclinações serem distintas, o que acarretará necessariamente na concorrência dessas retas, elas serão perpendiculares se o produto dessas inclinações, vou escrever aqui, se o produto de MR vezes MS for igual a menos 1, e elas serão não perpendiculares se esse produto, MR vezes MS, for diferente de menos 1. Então, a primeira providência natural nesse problema será o de detectarmos os valores dessas inclinações. Então, na primeira equação, x sobre 21 mais y sobre 7 igual a 1, vou colocar na forma reduzida para obter diretamente o valor da inclinação. Então, nós teremos y sobre 7 igual a menos x sobre 21 mais 1, o que equivale a dizer, multiplicando por 7, que y é igual a menos 7 sobre 21 vezes x mais 7. Ou, simplificando, y é igual a menos 1/3 de x mais 7. Então, sendo R a reta de equação y é igual a menos 1/3 de x mais 7, significa dizer que a inclinação da reta R, ou seja, MR, é igual a menos 1/3. Agora vamos obter a inclinação da reta S, utilizando aqui, tinha uma manipulação algébrica, uma vez que a reta S está dada na sua forma paramétrica, ou seja, nós temos equações paramétricas de S, deixa eu escrever essas equações, vamos colocar essa equação na forma reduzida.
Então, nós temos x é igual a 3 menos 3t e y é igual a t menos 4. Observe que da primeira equação, y é igual a 3 menos 3t, nós podemos isolar a variável t, colocando que t é igual a 3 menos x dividido por 3. E da segunda equação, y é igual a t menos 4, podemos isolar a variável t dizendo que t é igual a y mais 4. Bem, uma vez que a mesma variável t é igual a 3 menos x sobre 3 e y mais 4, naturalmente podemos igualar essas expressões. 3 menos x sobre 3 é igual a y mais 4. Multiplicando 3 dos dois lados, então nós temos que 3y mais 4, 3y mais 12, que é 3 vezes y mais 4, é igual a 3 menos x, o que significa dizer, isolando a variável y, que y é igual a menos x sobre 3, 3 menos 12 menos 9, dividido por 3, menos 6. Menos 9 dividido por 3, menos 3. Então, uma vez que y é igual a menos x sobre 3 menos 3, e essa é a equação da reta S, significa dizer que a inclinação de S é igual a menos 1/3. Então, nós observamos que as inclinações de R e de S são as mesmas. É o mesmo valor. Tanto a inclinação de R quanto de S é igual a menos 1/3. Então, sendo iguais essas inclinações, nós recaímos em duas opções. Ou R e S são paralelas ou são coincidentes. Observe que o termo independente, no caso da primeira equação que nós obtivemos da reta R, y é igual a menos 1/3 de x mais 7, o termo que não depende de nenhuma variável 7, nos mostra que essa reta intercepta o eixo das ordenadas, o eixo y, no ponto 0 e 7, quando x é igual a 0 e y é igual a 7. Já a reta S, a reta de equação y é igual a menos x sobre 3 menos 3, vai interceptar o eixo das ordenadas, o eixo y. Como aqui o termo independente é menos 3, nós temos o ponto 0 e menos 3. Ou seja, são retas que passam por pontos distintos. Uma equação não é idêntica à outra, tampouco é múltiplo da outra. E isso mostra no seu termo independente. Então, como essas retas elas não têm todos os seus pontos em comum, elas só podem ser retas paralelas, porque têm a mesma inclinação. Então, a resposta, então, é verdade que R e S são paralelas.